adiar e começo por lhe perguntar, não podemos adiar mais, e pergunto-lhe se foram ou não tomadas más decisões por parte do seu governo, tendo em conta o relatório que foi aprovado. Eu não quero adiar mais a questão das PPPs, porque a verdade é que todas as semanas políticas nos trazem muitas novidades, mas é a altura para enfrentar aquilo que é um relatório faccioso e politiqueiro. Como assim? E quero apenas apresentar três factos, não pontos de vista nem opiniões, mas três factos que demonstram que aquele relatório serve apenas os interesses politiqueiros de um governo que deseja a todo o custo atacar o governo anterior. Primeiro facto. O meu governo deixou encargos líquidos com as PPPs, estamos a falar das PPPs rodoviárias, porque foram aquelas que foram analisadas na Comissão, deixou encargos líquidos com as PPPs rodoviárias inferiores àquelas que recebeu. Isto é, nós recebemos em 2005 encargos de 15,9 mil milhões de euros e em 2012 esses encargos foram reduzidos para 13 milhões e 2 mil milhões de euros. Isto é, quanto aos encargos futuros, a verdade é que o meu governo deixou menos encargos para os futuros do que aqueles que recebeu. Isto parece um segredo bem guardado. Não sei porque é que este facto é escondido, mas esta é a pura das verdades. Isto é, o meu governo lançou PPPs para termos mais investimento, para termos mais emprego, para combatermos a crise, mas a verdade é que deixámos menos encargos para o futuro do que aqueles que recebemos. Isto não é matéria de opinião, isto é matéria que consta de 2 orçamentos de Estado, que tenho aliás aqui comigo. Um orçamento de Estado para 2005, que é da responsabilidade de Bagão Félix, do governo então presidido por Santana Lopes, e o Orçamento de Estado para 2012, que é do Ministro das Finanças, que recentemente se demitiu. Na sua opinião, estão a ser escamoteadas responsabilidades? Não, este é o primeiro facto que é escamoteado. A outros não, isto é apenas uma operação que visa atingir o anterior governo, acusando de despesista. Acabei de dar um facto. Falou inclusive em galeria de horrores. Acabei de dar um facto. Os encargos líquidos para o futuro que nós deixamos são inferiores àqueles que recebemos. Isso é um facto que consta destes 2 relatórios. Mas quero ir mais além. Fala-se também da taxa interna de rentabilidade, isto é, da remuneração dos acionistas, das concessionárias, dizendo que as concessões que eu promovi, isto é, as PPPs que eu promovi, que o meu governo promoveu, que têm taxas de rentabilidade exageradas. Pois eu quero comparar essas taxas com as taxas anteriores. E a verdade é a seguinte: a média das taxas de rentabilidade das concessões que eu lancei, que são 8 em 22, é inferior em 23% à média das anteriores. Nesse gráfico podemos ver que do lado direito temos as concessões lançadas pelo meu governo. São aquele azulzinho mais claro. A média é de 8,72. No outro espaço, do lado esquerdo, a média das concessões lançadas pelos governos anteriores é de 11,38. Quer dizer, todas as PPPs lançadas pelo meu governo têm uma taxa interna de rentabilidade, isto é, uma remuneração ao capital investido, uma remuneração aos acionistas, se quiser um lucro para as concessionárias, que é inferior àquelas que foram lançadas anteriormente. Também um segredo bem guardado. Finalmente quero, e isso, mais uma vez, consta também de relatórios oficiais, como por exemplo a auditoria ao modelo de gestão, que aqui tenho, e que refere justamente esse ponto num dos seus parágrafos. Então como é que justifica exatamente um relatório daqueles? Mas deixe-me acabar para referir o último ponto. Finalmente, sobre custos, desvios de PPPs. A verdade é que até 2005, à altura em que o meu governo iniciou funções, todas as PPPs, com exceção de uma, tiveram sobrecustos. Não sei se podemos passar esse gráfico, que é o último gráfico sobre custos. Estamos a vê-lo. Todas elas tiveram sobrecustos. A partir de 2005, no meu tempo, aquele tempo ali que está indicado como José Sócrates, isto é o tempo em que eu fui primeiro-ministro, nunca tiveram sobrecustos. Os sobrecustos foram devidos sempre ou a comparticipações no investimento, ou a benefícios fiscais, ou a decisões unilaterais do Estado de alterar as PPPs, e isso aconteceu sempre no passado. Nunca aconteceu com estas concessões. Por isso, eu refiro apenas estes 3 pontos para que se perceba do embuste que estamos a falar. Estamos a falar realmente, utilizando as suas palavras, de um embuste ou de uma leitura diferente de números? Não, estamos a falar de um embuste. Porque todos estes números que eu acabei de lhe citar, que acabei de expor,
constam de informação publicada. Tenho aqui, por exemplo, o relatório do Tribunal de Contas que se refere ao acordo celebrado entre o Estado e o Lusoponte, que era uma daquelas. Sim, não houve desvios em relação aos compromissos assumidos. É que fala-se na ordem dos 9 mil milhões de euros. Cristina, eu acabei de apresentar este gráfico. Este gráfico está suportado em documentos oficiais. E este gráfico diz o seguinte: antes do meu governo houve sempre sobrecustos. Sobrecustos nas PPPs a partir do meu governo nunca existiram. Foram sempre zero. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que foi montada uma operação pelo governo, um embuste para tentar acusar o anterior governo de despesismo. Ora, aliás, fala-se em pressão feita por si para que obras fossem feitas, por exemplo. Vamos lá ver. Todos os governos querem fazer aquilo com que se comprometem. A verdade é que em 2008 e em 2009 a nossa economia precisava dar emprego a pessoas. A verdade é que nessa altura nós precisávamos de investimento. E a verdade é que o governo, ao diabolizar estas PPPs, cometeu um erro de afundar o investimento público, de aumentar o desemprego na construção civil e com isso agravar a recessão. Sabe, ainda recentemente ouvi um ministro das Finanças europeus dizer o seguinte, veja bem, bom, era o ministro das Finanças da Irlanda, imagina, que dizia, bom, nós vamos agora começar uma fase de investimento, mas como o Estado não tem todo o dinheiro disponível para fazer esse investimento, vamos promover esse investimento em conjunto com o setor privado. Isto é, vamos fazer PPPs para promover esse investimento que é absolutamente necessário para dar emprego às pessoas. Foi na Inglaterra exatamente começou este sistema, não é? Mas eu sustentei, portanto, aqui 3 pontos. Primeiro, recebi mais encargos para o futuro do que aqueles que deixei. As taxas de rentabilidade, isto é, a remuneração aos acionistas foram 23% inferiores àquelas que foram no passado e não houve sobrecustos. Isto diz tudo sobre um relatório que nada refere destes pontos e que são pontos públicos. Porquê? Porque o Governo não tinha interesse nisso. Aquele relatório é apenas um relatório faccioso e um relatório político. Mas é um relatório que vai para o Ministério Público. Com certeza, isso terei o maior gosto em que o Ministério Público tome nota também destes dados. Porque, sabe, todas estas operações de politiquice acabam sempre porque revelam de uma grande indecência, sabe? O Governo achou que podia compensar a sua impopularidade tentando atacar o anterior Governo. Fê-lo nas PPPs, como fez depois nas swaps. Tentou outra operação. Na sua opinião, pode ser feita uma analogia entre os dois casos, mas eu pergunto-lhe exatamente, porque, por exemplo, diziam que o buraco das parcerias público-privadas era igual a 10 anos de subsídios de férias e relembraram que o caso está... Isso é apenas mentira? E relembraram que o caso está sob investigação, e nomeadamente foram feitas buscas domiciliárias. Cristina, ainda bem que recorda isso. Eu acho que pela primeira vez tivemos um governo que quis tanto atacar o anterior governo que lançou todas as insinuações e indo para além de tudo aquilo que é o mínimo de decência na política. Ocuparam os seus lugares e pretendendo imediatamente pôr em causa a dignidade de quem os antecedeu. Fizeram nas PPPs, como veremos, como fizeram também nas swaps. Por parte das empresas, não houve conivência em relação a opções políticas tomadas? Por exemplo, falava-se das estradas de Portugal, por exemplo. Eu estou a dizer o seguinte. Primeiro ponto. Nós recebemos menos encargos, nós deixámos menos encargos do que aqueles que obtivemos. Já ouviu isto em algum telejornal? Algum jornalista disse isto? É a primeira vez. Parece um segredo bem guardado. Mas porquê é que isto não é referido? As taxas de rentabilidade, isto é, remuneração ao capital investido, foram 23% inferiores a todas as outras. Olha, eu até vi num telejornal referido a ideia que o caso da Lusoponte, como um caso chocante, foi-me também atribuído. Bom, sabe quem é que lançou a Lusoponte? Foi alguém que hoje exerce as mais altas funções no Estado português. Foi o governo de Cavaco Silva. Bom, portanto, até isso usaram contra mim. Portanto, tratou-se apenas de um embuste. Mas o pior neste embuste foi o seguinte, foi a tentativa de demonização daquilo que é uma ideia de que o Estado vai necessitar, porque o Estado vai ter que fazer investimento em conjugação com o setor privado para relançar aquilo que é a atividade económica e para relançar o emprego. Se nós olharmos para o estado da nossa economia, todos aqueles que têm um mínimo de preparação económica devem reconhecer que se nós queremos dar emprego àquelas pessoas que estão desempregadas aos 18%, só o faremos se tivermos mais investimento. Portanto, as parcerias público-privadas não são descoladas para o país. O que eu quero dizer é isto, é que se o Estado não se puser à frente, se o Estado não der um sinal de onde
deve ser feito esse investimento, quais os setores de modernização do país. O setor privado não investirá porque não tem condições para isso, e a demonização das PPPs foi um erro que este governo irá pagar caro. Mas das PPPs podemos passar para as swaps, porque foi outra operação. Sim, mas só mais uma questão. Este relatório ou esta